Boa noite, minha gente querida. Muito bem-vindos mais uma noite de leituras, de estudos, de orações, de conexão com a espiritualidade superior, o universo, com Deus. E vamos começar com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. A vida humana é uma viagem desafiadora. A vida física possui começo, meio e fim. Cada existência humana é uma jornada estruturada, repleta de sentido. E cada acontecimento é um elemento que integra essa teia de significado. Porém, há o dia da chegada e o dia da partida. Cuide de sua jornada de vida. E é isso, estamos nessa jornada. Alguns estão no início, alguns estão no final e a grande maioria está no meio dela. A gente nunca sabe quando será o final, mas sabe que ele vai chegar, o dia da partida. Enquanto não chega, a gente vai cuidando dessa jornada para que ela transcorra com muito proveito para o nosso espírito. Vamos então para o Livro dos Espíritos. A gente leu todas as perguntas sobre a emancipação da alma. Falamos sobre sonambulismo, falamos sobre o êxtase, o sono, os sonhos. Falamos também sobre a transmissão do pensamento, sobre letargia, catalepsia, mortes aparentes e falamos finalmente sobre a dupla vista. No final desse capítulo, nós temos um resumo do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Do êxtase e da dupla vista nós já lemos enquanto estávamos lendo as perguntas e o do sonambulismo ficou para o final. Para a gente entender como é que funciona esse mecanismo, né, de emancipação da alma. Vamos começar. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Em certas pessoas dotadas de organização especial, porém, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético difere do sonambulismo natural apenas em que um é provocado enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Então, por que seria mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Apenas por se produzir artificialmente, como tantas outras coisas? Os charlatães o exploram, dizem. Razão a mais para que não lhe seja deixado nas mãos. Quando a ciência
Se houver apropriado dele, muito menos crédito os charlatães terão junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível, ele vai ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns no seio da própria ciência, no qual penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que aceitá-lo sem contestação. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. Aí é que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência independente dos órgãos ordinários da vista. Os que contestam este fato fundam-se que o sonâmbulo nem sempre vê a vontade do experimentador com os olhos. Será de admirar que os efeitos difiram quando são diferentes os meios? É racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? A alma tem suas propriedades como os olhos têm as suas, cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós, cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares em que sua alma pode se transportar, qualquer que seja a longitude. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo como por meio de um telescópio. Vê os presentes como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, na realidade, está lá. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando aquela se entrega a um trabalho ativo. Amanhã a gente continua, que é um texto mais longo esse, mas já deu para perceber que existe esse sonambulismo magnético, que é quase como uma hipnose, mas ele dá mais ênfase aqui nessa leitura, que quem vê é o espírito, são os olhos do espírito, da alma, do perispírito, né? Que tem essa percepção, não os olhos do corpo. O corpo está meio que letárgico, né? Meio totalmente parado. E assim vamos para o final da nossa leitura com o livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, a trovinha de Leôncio Correia, Deduções do Caminho. Sabedoria de lei, nas leis da sabedoria. Quem sabe dizer não sei, não inventa fantasia.